relacionado ao horário. Eu estou pedindo para Jesus me ajudar. Então, vou começar a praticar aqui, né? Já que nós estamos numa campanha em busca do meu milagre, né? A Bíblia é um milagre, né? A Bíblia é um milagre. Eu estava no monte, na noite passada, na madrugada passada, e como sempre tem um costume de fazer o vídeo lá, né? Depois de eu orar, né? Estou acabando a minha oração, eu faço a oração para enviar para os irmãos que necessitam. E quando eu fui gravar o vídeo, o Espírito de Deus falou para mim assim: para aí. Deu. O Espírito de Deus falou para mim: pois é. Tu vai tirar um tempinho para mim? Eu pensei comigo: ixi, estou desviado. Repreensão de Deus, estou falando na minha simplicidade. É assim que eu me comunico com Deus. Tá bom, irmão? Talvez a gente tem gente que me chama de louco. O Espírito de Deus disse: olha, eu quero que você não grave nada hoje para ninguém. Eu quero que você dê o teu tempo todo para mim hoje. Então, zero filmagem, zero enviar oração. Eu não quero enviar oração para ninguém. Eu quero você aqui para mim. Esquece um pouquinho dele lá. E fica comigo aqui. E eu pensei comigo, fiz alguma coisa errada. E perguntei de imediato. Eu disse: Senhor, por quê? Será que eu não estou fazendo o que deveria? Ele disse para mim: não. É porque você está se lembrando de todos e se esquecendo de ti. Ele disse: eu preciso te renovar. Eu preciso te fortalecer. Se você quiser continuar a obra que eu coloquei na tua vida, você precisa parar um pouquinho de olhar para fora e olhar para dentro. E aí eu vou conseguir fazer o que eu quero através de você. Foi a primeira vez que eu fui impedido por Deus de orar por alguém. Primeira. Aleluia. E eu peguei o celular, já ia encerrar, tá? Eu ia fazer oração na hora. E aí eu entendi que a minha oração deveria começar naquele momento que o Espírito de Deus falou para frente. Então eu não tinha orado nada. Toda oração que fiz, não fiz por mim. E o Espírito de Deus disse: não, essa oração tu orou todo mundo, mas tu esqueceu de ti. Então começa tudo de novo. Larga o teu celular e agora ora por ti. Lá vai eu de novo. Porque às vezes nós esquecemos de nós. Isso não é ruim. Porque o próprio Jesus disse que ninguém tem amor maior do que esse, de dar sua vida pelo seu irmão. Ninguém tem amor maior do que esse. Essa foi uma das revelações que o apóstolo Paulo recebeu em Atos 9. Depois dele perseguir a igreja de uma forma impecável, tendo carta dos magistrados, a Bíblia diz que ele entrava em qualquer lugar e subtraía aqueles que iam no caminho. Para muitos essa história hoje até parece ser bonita, mas não é. Era um momento, um tempo de muita tristeza, angústia, aflição. Enquanto as autoridades que eram o Sinedrim, ou os 70 anciões que faziam parte do Sinédrio, jubilavam porque as ordens saíam deles, a Bíblia diz que a igreja estava sendo confrontada de uma forma perversa. E nós temos ciência disso porque a Bíblia revela. Atos Apóstolos, capítulo 7, a Bíblia diz, 6 e 7, diz que por causa de uma mensagem perto ou fora do templo, a Bíblia diz que pegaram Estevão e mataram ele apedrejado. Era assim que então
evangelistas, missionários eram tratados. E a Bíblia diz então que por causa dessa perseguição contra a igreja, então o próprio Jesus, depois de ter recebido ou ser recebido ao céu, ele determinou se revelar e se manifestar àquele que perseguia a igreja. E a Bíblia diz que Jesus se manifesta a Saulo, a caminho de Damasco. Depois dessa revelação, a Bíblia diz então que agora o ensinamento é que Saulo aprenda o que é servir a Deus. A Bíblia diz que a revelação maior do apóstolo Paulo foi o próprio Jesus disse: agora tu que era perseguidor, será perseguido. Não tem nada pior do que isso, irmão. Tá bom? Eu perseguir alguém, eu levantar uma acusação contra alguém, eu falar mal de alguém, uma coisa. Agora, alguém fala mal de mim, é doído. Alguém me perseguir, isso é doído. Porque em vez de agora eu fazer alguém sentir que está sentindo, sou eu. E a Bíblia diz que agora Jesus virou e está no cativeiro. Então agora tu vai saber o que é ser perseguido por amor do meu nome. E a Bíblia diz que Paulo foi ensinado 5 anos pelo Império. O Estado diz que foi aproximadamente 7 anos de escola. Para uma pessoa que estava letrada, que tinha um conhecimento e falava em 4 idiomas, conhecia tudo de regras, não só de regras sociais, éticas e religiosas. A Bíblia diz então que esse homem agora estava dentro de um conjunto de apóstolos, mas não era apóstolo. Estava no meio de discípulos, mas não era discípulo. Porque discípulos são alunos. E aluno que não está na sala de aula e não aprende com o professor, não pode ser discípulo. Então o apóstolo Paulo não se encontrava no meio dos discípulos, ainda que Jesus tinha colocado ele no meio. E ele dizia: não, mas eu não fui chamado para ser discípulo, eu sou um abortivo. E Jesus disse: porque eu não quero que tu andes pelo caminho dos discípulos. Eu te chamei para que tu pregue aos gentios. Já preguei isso para os irmãos. Tá bom? Eu estou dando um pouco de espiritualidade e um pouco de conhecimento para a igreja que gosta de saber o que é a Bíblia. Então, Jesus colocou ele no meio dos judeus, ele sendo judeu e fariseu sendo ele. A Bíblia diz então que o Senhor disse: eu quero que tu pregue aos gentios. Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Então tinha uma camada muito grande, numerável, até chegar a nós, gentios. A palavra gentil é todo aquele que não era judeu. Uma palavra mais popular, era conhecido como todos aqueles que eram chamados de imundo. Então, somente os judeus que eram santificados, e os demais eram considerados impuros, imundos. Era assim que os gentios eram chamados. E a Bíblia diz então que o apóstolo Paulo começa a sua trajetória missionária. A missão não é aquilo que muitas pessoas têm na sua mente. A missão é sair viajando por aí fora, como já citei algumas vezes aqui na mensagem. A missão do apóstolo Paulo era alcançar aquelas pessoas que não estavam sendo alcançadas pelos discípulos. Irmão, às vezes eu pergunto para Deus: Senhor, o que foi que tu fizeste comigo? O que tu errou na matéria, na obra-prima? Porque eu não consigo decolar. Sabe? Eu sinto que eu já tenho asa, mas não consigo voar. Não é que falta pena, nem a elasticidade das asas. Não. Então, às vezes me pergunto: Senhor, o que falta? Ele diz: não falta nada. Porque tem animais que têm asas, mas não foram feitas para voar. E eu pergunto: para que essas asas então? E ele diz: porque tem almas que têm asas igual que tens, mas elas também não conseguem voar. Então essas almas estão aqui embaixo. Tem asa, mas não precisa voar. A hora que precisar, eu faço essas asas funcionar. Era dessa forma que o Senhor Jesus estava falando com Paulo. Eu não quero que tu trilhe o caminho dos judeus, ou seja, dos discípulos. Os discípulos
judeus. Como muitos crentes de hoje, nós temos uma regra aí, né? Quase impecável na igreja do Senhor, que os obreiros não podem pregar um ministério. Se eu olhar para a Bíblia aqui, misericórdia, eu vou tocar nesse assunto. Tá bom? Quando Jesus viu que os discípulos que ele escolheu, nem escolheu, que Deus trouxe até ele, estavam limitados pela nacionalidade, então Jesus pega alguém de fora, que entende as coisas de fora. Porque Paulo perseguia a igreja. Ele queria servir a Deus, mas ele não estava muito dentro dos judeus, não. Então, quando ele entende isso, o apóstolo Paulo, Jesus diz: eu quero que tu pregue aos gentios. O apóstolo Paulo diz: por onde eu começo? E o Senhor diz: pode começar por Lídia, pode começar por Listra, pode descer Corinto, pode passar por Troás, passa pelas beiradas dos rios da Macedônia. E eu vou começar a te mostrar povo que eles ainda não enxergaram. Os judeus, os discípulos, porque eles estavam cercados pelos muros de Jerusalém. Era aquele povo que eles tinham que pregar. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, então, ele se desprende dos muros da religião que impedia, então, que a mensagem do Senhor Jesus chegasse até aos lugares mais remotos, que era o povo gentil. Irmãos, o povo gentil já era proibido de entrar em Jerusalém, por isso que Jerusalém era cercada em 12 muros, ou melhor, 12 portas, tá bom? Então, essa cidade, ela não foi cercada só para impedir, então, a mescla do povo. Isso mesmo nos primórdios da Bíblia, o próprio Deus disse que não era para o povo de Deus se mesclar com outros tipos de povos que não adorassem o mesmo Deus, para não ser corrompidos, não é, pela idolatria. Então já existia esse padrão de santidade divina desde os primórdios, desde o livro de Bereshit chamado Gênesis. Então, os muros foram criados não só para proteger do inimigo, do ataque das guerras, mas também para impedir que o povo de Deus saísse e se mesclasse com outros povos. Então a Bíblia diz que agora o Senhor Jesus está dando uma ordem para um judeu, fariseu, que estava dentro do Sinedrim. Irmão, isso é muito sério. Sinedrim é aquela pessoa que nem no dia de hoje, esses são os mestres da Bíblia. Tem os professores de hebraico, eu aprendo com muitos professores, eu acompanho muitos professores de hebraico, que é o original, a tradução original. Eu acompanho traduções do grego. A Bíblia foi traduzida em 5 idiomas, até chegar no nosso. Então, eles entendiam tudo disso. Quando Jesus envia o apóstolo Paulo, está dizendo: rapaz, eu vou te dar uma missão, que os discípulos estão achando que a missão deles é grande, mas a tua vai ser maior. Tu não vai voar em cima como eles voam, mas tu vai voar embaixo. E o teu voo que tu está por baixo vai alcançar muitas almas, e o reino de Deus vai ser povoado com essas almas. Então o apóstolo Paulo começa a sua missão de margarida. Por quê? Porque ele não era urgente para ser enviado. Ele fazia parte do sinédrio, que nem muitos pastores hoje. Eles não foram chamados, mas não enviados. Eles são fechados, tem uma parede e acostumam. Não sei, nem passarinho para esse gaiola. Se você prender um passarinho muito tempo, depois soltar, vai embora. Acostumou. Assim estava os discípulos. Então, tinha mais um, chamado Paulo. E o Senhor disse: tá bom. Ele estava acostumado a sentar na cadeira do Sinedrim. Estava acostumado a ter o abraço dos 70, ou pelo menos 69 anciões que tinham autoridade para mandar matar, prender, soltar. O Senhor dá uma missão agora para ele ir na contramão. Ele está indo na contramão. Isso que eu fico impressionado em Jesus, irmão, é que Jesus vai na contramão do mundo, vai na contramão da religião, vai na contramão do querer do lidomar. Na possibilidade que eu acho que vai dar certo, ele vai na contramão. No projeto que eu faço, ele vai na contramão. Por quê? Porque o querer de Deus predomina sobre a vontade daquele que criou o céu e a terra. E a criatura não pode ser maior do que o Criador. Então a Bíblia diz que agora ele está mandando o apóstolo ir na contramão, irmão, sair do judaísmo para pregar para o gentil, ele vai ser retomado. Eita, agora conheceu o Evangelho, agora volta para o Espiritismo, volta para a Maria, vai lá, dá a mão para ler as
as raízes da tua mão, para decifrar aqui o segredo da tua vida, onde é que vai dar, onde é que vai acabar, onde é que vai chegar. Esse não fala isso. Era na contramão. Mas agora ele não está mais fazendo a sua própria vontade, ele está fazendo a vontade de Deus. Oxalá, irmão, as igrejas de uma forma universal. Tá bom? Eu recebo um convite para viajar. Não fico mais do que 3 dias fora de casa. Antigamente eu ficava 6 meses. Tá bom? Eu ficava 6 meses fora de casa. Hoje eu não consigo ficar 3 dias. Estou ficando velho. Mas imagina, o apóstolo Paulo está sendo enviado na contramão, porque ele está saindo do conforto. Ele está saindo do meio do sinédrio. Ei, irmão, tem coragem de sair da tua casa e dormir uma semana na casa da vizinha? Não, irmão. Comprar uma bosta. Imagina, minha geladeira está cheia, a vizinha está vazia. Como é que eu faço, irmão? Cada vizinha está parada, minha energia voltada. Estou em casa, eu deixo a vizinha a noite inteira. Isso aí está contramão. E aí, irmão? Vai na igreja hoje? Não, meu carro está quebrado. Por isso mesmo, a minha roupa nem lavei. A sandália que eu mais gosto de vestir, ou calçado, não consegui comprar. E Deus está dizendo, pois é, né? Eu estou te enviando para você ganhar almas, e essas almas estão com asas, mas elas não conseguem voar. É na contramão. Jesus está tirando o apóstolo Paulo do Sinedrim, poder máximo. E agora está indo ele para onde? Claro, para seguir essa orientação, para seguir essa visão. Essa pessoa tem que estar orientada, disciplinada pelo Espírito Santo de Deus. Senão não dá, irmão. Não funciona. Por quê? Porque você vai chegar na metade do caminho e você vai dizer, não, mas eu vou voltar. Por quê? Porque aqui não tem cama, aqui não tem comida, não tem água. Agora eu quero voltar. Capaz de morrer, mas volta. E Jesus vai dizer para ti, não temas, que eu sou contigo para te dar. Irmãozinho, lá sai o apóstolo Paulo. Eu fico impressionado porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus contribui com o nosso ministério. Tá bom? Não vai fazer minha vontade. Ele está dizendo que ele contribui com o nosso ministério. Tá bom? Então, se você tem um talento para louvar, ele vai contribuir com o teu louvor. O teu louvor botar no coração de alguém. Tá bom? Se eu tenho o ministério da palavra, cara, ele vai liberar uma palavra revelada e vai falar com a igreja. No momento que ele quiser, na hora que ele quiser. Tá bom? Não vai fazer o que eu quero. Ele vai contribuir. Se eu fazer a vontade de Deus, ele está junto naquilo para contribuir, para fazer somar para o reino. E a Bíblia diz que era assim que ele estava. O Espírito de Deus estava acompanhando o apóstolo Paulo. Lá vai ele. E ele está indo, descendo para a Listra e está passando em Derbe. A Bíblia diz que ele começa a pregar. Chegando em Corinto, ele encontra Apolo. Como ele não quer impedir o ministério de Apolo, porque também não serve de Deus, ele sai da região do centro do Coríntios e ele passa pelas regiões por fora. E ele está fazendo aquilo que o Espírito de Deus está conduzindo ele. Por quê? Porque no miolo já tinha gente ali, já tinha judeus. Jesus estava vendo dizer, sai agora, rapaz, não pega o mesmo caminho deles, não. Parece que vai ser difícil, mas não vai ser tão difícil assim. O resultado do fruto de você conquistar vai valer a pena. A tua alma vai se deleitar. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Era isso que o apóstolo Paulo não entendia. Porque ele sempre esteve no miolo, ele sempre esteve no centro, ele sempre esteve no alpendre, ele sempre esteve no outdoor. Isso mesmo. Quem olhava para ele respeitava aquela barba comprida, não tem? Aquela vestimenta talar. E quando olhava, você dizia, tá, lá estava com o cordão pendurado na cintura com os 70 nós, representando a lei de Deus e a sua beneficência. Agora ele não tinha mais nada daquilo, ele não tinha mais vestimenta, ele não tinha mais nada na cintura. A única coisa que ele tinha era a revelação da palavra de Deus. Se vestiu de tudo. E lá vai ele, o chinelo já estava apertando o pé. E a palavra de Deus, o Espírito de Deus, impulsionando ele para ele sair do miolo, ir pelas beiradas, pelas cercanias. E a Bíblia diz que ele começou a pregar, pregando no meio dos judeus, insistindo. O apóstolo Paulo, chegando em Derbe, insistia em pregar para os crentes, para os judeus. A Bíblia diz que os judeus começaram a invejar por causa da sua mensagem. Olhava para ele e dizia, peraí, tu não estava aos pés daqueles que lançaram a sua capa, e tu matou, enquanto o Estevão, servo de Deus, estava sendo apedrejado, não é tu? Isso, ele dizia, não, aquele era Saulo, agora não, agora eu sou Paulo, uma nova criatura em Cristo. A Bíblia diz que os judeus começaram a se levantar contra ele,
tinha e queriam apedrejá-lo. Por causa disso, a Bíblia diz que ele sai de desce para Icônio. Quando ele chega em Icônio, irmãos, uma perseguição agora está sendo marcada contra a vida daquele que perseguia a igreja. Agora ele começou a sentir no seu coração o que era ser perseguido, não pelo sinédrio, nem pelo outdoor, nem pela posição que tinha, mas pela palavra de Deus. Eu entendo, irmão, tem muita gente que é invejada nesse tempo, talvez a senhora nem percebeu, mas quem sabe a sua vizinha tem invejado o chinelo que a senhora coloca no pé, e quem sabe o carro que não tem um paletó gravado, eu não sei, mas tudo isso é em vão. Sabe o que vale a pena? É você ser perseguido por aquele que se entregou na cruz do Calvário, porque você está guardando a palavra, está guardando a santidade, está dando a alegria, e está fazendo o nome do Senhor ser glorificado. Isso vale a pena. O apóstolo Paulo começou a olhar e dizer: por que eles estão me perseguindo? São meus irmãos. Agora já não tem mais carruagem e cavalo branco. Agora eu estou andando de pé, e para me sustentar eu tenho que trabalhar. Eu tenho que construir tenda no calor do sol. Por que eles estão perseguindo? E a Bíblia diz então que Deus estava preparando um cenário bonito. O apóstolo Paulo, descendo para Icônio, ele vai para uma praça. Vai contar a mensagem. Ele vai para uma praça. Aí está ele e Barnabé. Sempre vai com um companheiro, para não estar com calamidade, matar de uma forma bruta. Aí estava o companheiro Barnabé, e a Bíblia diz que eles começam a pregar uma praça. Irmãos, a disputa de Paulo com Barnabé não era com os gentios, era com os judeus. Quando eles chegavam pregando em um determinado local, os judeus se acumulavam e começavam a conhecê-lo. Peraí, você não é o perseguidor? Agora está pegando o evangelho? É outro homem. E eles começaram a se levantar contra o apóstolo Paulo. E aí entra aquilo que eu falei, que o Espírito Santo contribui com o nosso ministério. A Bíblia diz que enquanto os judeus se levantavam contra o apóstolo Paulo, seus irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo vinha sobre o apóstolo Paulo. E a mensagem dele não só impactava, mas as pessoas enfermas começaram a se aproximar, eram trazidas da praça, isso mesmo, não era só enfermas, pessoas que estavam cometidas de espíritos malignos, como Atos Apóstolos capítulo 16. A Bíblia diz que não foi só o capítulo 16, não, a Bíblia diz que no capítulo 17, capítulo 18, isso mesmo, tem até Simão mágico, muitas pessoas que usavam artes de magia começaram a ouvir a palavra do apóstolo Paulo e pregaram seus pergaminhos que valia aproximadamente 50 quilos de prata, era muito dinheiro, e eles derramavam tudo aos pés de Paulo e diziam: nós queremos servir este Deus que nos serve, porque da forma que não prega, a palavra que está entrando no nosso coração está fazendo nós abandonar o nosso pecado e fazer com que o nome do teu Deus seja glorificado. É dessa forma que o apóstolo Paulo pregava. As pessoas começaram a se render e o diabo é expulso. A Bíblia diz que Deus começou a dar uma unção para ele. Essa unção fazia com os enfermos que estavam presentes e curar. E a Bíblia diz que ele pegava lenço. Os sábios dizem que esse lenço ele cortava do seu próprio avental, cortava pedaço do lenço e pegava e enviava para os enfermos que estavam em outra província, porque o parente tinha vindo ali para pedir para ele ir lá. E ele dizia: não posso sair da direção do Espírito Santo, mas eu vou te dar um pedacinho da minha veste aqui, e se essa pessoa crer no Senhor Jesus Cristo, ela será salva. Imagina, sinto falta disso, de ver por libertação da igreja. A Bíblia diz que o lenço era enviado, pedaço de pano. Porque eu me lembro que no ano de 2001, passei mal em casa, senti uma dor que estava transpassando meu ventre. Eu disse: vou morrer. Sabe o que eu fiz? Peguei o voto do livramento. Ele fez oração para o voto do livramento? Não. E lá peguei um copo com água, piquei o voto, botei dentro do copo, vai. Dei uma bexiga, botei um pouco de açúcar. Mas não trabalha nada, né? Eu disse: Jesus,
Se botar nesse voto aqui, a dor vai embora. E teve voto lá dentro. Eu nem sei o que deu lá dentro. Eu sei que aquilo que eu estava sentindo, eu tomei, que era de noite, vai de madrugada. Fiquei escondido, né? Hã? E quem é doido faz a sua mesma. Eu pensei, se eu ficar na frente da minha mulher, ela vai dar um chulado. Né? Vou ficar escondido. Escondidinho, ok? Pá! Ela perguntou, o que foi isso? Está bebendo o quê? Eu disse, não, estou bebendo não. Que nada, o voto já estava lá dentro. Daqui a pouco eles estão começando assim, vai dar problema. Para não piorar a situação, corri e me joguei na cama. Eu disse, se passar mal, aceitado. Obrigado, irmão. Deitei na cama, quando eu dei, foi a mesma coisa, uma boca na cabeça. No outro dia, acordei. Volei para lá e para cá, teve meu dia, corri. Quando eu cheguei em casa, fui comer um negócio. Eu pensei, eita, vou comer. Lembrei da dor. Não tem mais dor. Irmão, depois daquele dia, eu não podia ver voto de livramento. Eu comia tudo quanto é voto de livramento. Imagina. O apóstolo Paulo, tem gente que não acredita nisso, tá bom? As coisas espirituais são para as pessoas que são desprezadas, chamadas do ouro aqui embaixo, tá bom? Então, o apóstolo Paulo colocou em nada dessa. Bom, eles tinham duas túnicas, tá bom? Então tinha uma túnica embaixo, outra túnica grande por cima, que era chamada de capa. Ele pegava a parte daquela capa, você puxava, cortava um pedaço de ó. Aí a palavra deu ente, tem fé? Aí a palavra do pé, crê no Deus do pé. Então, olha, vai em nome de Jesus. E a Bíblia diz que o lenço, ó, a pessoa não orava, a pessoa encostava o lenço na pessoa e a pessoa era curada e liberta na hora. Oxalá você tivesse essa fé, né, irmão? Você faz voto na proposta de difícil, mas faz de tudo que lá com jeito. A Bíblia diz que agora o Espírito Santo operando, contribuindo com o ministério do apóstolo Paulo, isso mesmo perseguindo ele, e ele pregando atrás. E ele continuou pregando, eles começaram a confrontar, não, volta amanhã para ver, se nós não vamos te vencer aqui, nós vamos te convencer que está errado. Ele disse, não vou ter errado não, porque a palavra que prega não prega de mim, mas sim a palavra que foi me revelada, por aquele que me encontrou no caminho de Damasco, um recebedor de luz apareceu no céu, e eu achei que eu estava vendo uma alucinação, mas quando eu perguntei quem cai, ele disse, eu sou Jesus aqui que tu percebes. Foi ele que me mandou pregar. O testemunho do apóstolo Paulo estava bem visível e claro, no seu ponto de visão espiritual. Segundo os sábios, o apóstolo Paulo estava aproximadamente nessa época com 57 anos. Por quê? Porque era separado do Sinédrio com 40. Então não era nenhum menino, não. Eu entendo que hoje tem meninos que querem ser adultos e tem adultos fazendo papel de menino. Mas dentro do Sinédrio não tinha isso. Eu acredito que hoje também dentro da igreja não pode ter isso. No teu casamento não pode ter isso. Você sendo mãe para teus filhos, você não pode ser menino. Sendo pai para teus filhos, também você não pode ser menino. Em qualquer parte do teu trabalho, onde você estiver, Deus te colocou lá para ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando era chamado, não. Já será servir um doce para os judeus. Já preguei para vocês que o sexo masculino um doce. Já definia, fazia o bar mitzvah, filho do mandamento. Já definia a sua vida, não só espiritual, tá? Mas recebia o legado de eternizar o nome da família. Então, com 40 anos, já estava fazendo cavalinho para muita gente. Você carregado nas costas dessa pessoa. Era uma autoridade muito grande. E a Bíblia diz que agora os judeus começaram a confrontar. E quando os judeus, que eram seus próprios irmãos, começaram a confrontar, por quê? Porque o apóstolo Paulo estava indo na contramão.